Olá, estamos iniciando mais um Debate Papo Cast e hoje com um papo muito legal e muito gostoso por aqui. Percebeu que eu tô do lado de cada mesa? Opa! Hoje quem vai conduzir essa entrevista somos nós dois. Epa! É isso aí, já vai deixando o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha pra toda a galera aí assistir. Quem é o Bispo Ricardo Rocha? Isso aí. Como assim? Mas eu que faço as entrevistas aqui. Não hoje. Durante esses últimos meses você tem entrevistado dezenas de pessoas, perguntado quem elas são. Hoje nós dois e todos que estão assistindo queremos saber quem é o Bispo Ricardo. Uau! Eu tô acostumado a ficar do lado de lá. Ficar do lado de cá e ser interrogado, agora eu me senti um pouco intimidado. Quem é o Bispo Ricardo? Bom, eu vou começar falando que eu sou marido, casado com o meu amor da minha vida, tá ali sentadinha, a Bispa Ione Rocha. Sou pai de 3 filhos, 2 meninos, Lucas Rocha, Gabriel Rocha e minha filha do meio, Ana Laura. Que veio pra salvar. Que no dia que você nasceu, você sabe a história do dia que você nasceu? Não sei não. Não sabe. No dia que ela nasceu, eu fui com que camisa? Rosa. Rosa, para poder buscar você. Não sou a coisa mais linda, você era tão linda, filha. Não tinha um fio de cabelo na cabeça. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você também, eu fui de azul para receber você, viu? Fiquei sabendo. Ficou sabendo? Gente, olha, hoje o nosso debate-papo tá diferente, porque várias pessoas falaram assim: Bispo, você sempre entrevista as pessoas e o seu testemunho tá sempre picadinho nos cultos. E hoje eu vou dar um pouquinho do meu testemunho, vou falar algumas coisas e aí eu quero saber o que você quer saber. Bom, para começar, eu quero que você conte um pouquinho da sua infância, da sua conversão, de todo esse processo que você viveu. Então vamos lá. Bom, minha infância foi uma infância bem diferente da infância de vocês, porque primeiro eu fui criado só pela minha mãe, né? Minha mãe, como eu já falei muitas vezes, meu pai... minha mãe estava no final da gravidez e ela e o meu pai se separaram. Meu pai seguiu o caminho dele, constituiu uma outra família e eu fui criado basicamente pela minha mãe. E naquela época, 47 anos atrás, era tudo muito precário. Minha mãe era uma migrante do norte, né, do Nordeste, veio para São Paulo para tentar a vida. Minha mãe havia perdido 2 irmãs, eu tinha uma irmã mais velha que faleceu com 1 ano de pneumonia. Tempos depois eu tive uma irmã que faleceu no final do processo gestacional, minha mãe perdeu, e eu fui o 3º filho, e o que vingou, né, que ficou vivo, e estou aqui graças a Deus com a bênção do Senhor. Mas foi uma infância muito difícil, porque foi uma infância com muitas necessidades, uma infância feliz, muito feliz, mas foi uma infância assim, quando eu falo diferente da infância de vocês, porque hoje vocês têm o pai, têm a mãe, né? E eu não tive. Então, assim, tudo na minha vida era a minha mãe. E eu vivi eu falo assim, uma extrema pobreza, né? Quando falo assim parece às vezes agressivo, mas não é agressivo, é que realmente eu tinha falta de muitas coisas, do básico, né? Não tinha condição financeira. Minha mãe era empregada doméstica durante o período do dia, e à noite a minha mãe trabalhava de copeira num bar. Copeira era lavando prato, sabe? A pessoa que fica na cozinha, depois que no restaurante vocês comem, a gente come e larga tudo lá, né? A gente não imagina que tem alguém ali, mas o fato é que para aquela louça estar lavada, tem alguém lá lavando. E minha mãe era essa pessoa. Aí eu estudei a minha infância toda em escola pública, passei parte da minha infância desacompanhado, sozinho, porque minha mãe saía para trabalhar, ela ia cedinho para o trabalho e eu ia já pequeno, idade de 7 anos, no primeiro ano da escola eu já ia sozinho. Então eu andava assim, uma média de quase 10 quilômetros, que era a distância da minha casa, a pé, até a escola. Então parte do caminho eu fazia com a minha mãe, e era uma frase que eu nunca esqueço, que marcou a minha infância, que a minha mãe falava assim, você vai,
Mas se aparecer algum tarado, você corre. Porque naquela época em São Paulo falava que aparecia tarado, que pegava as crianças. Hoje a gente sabe que é um pedófilo e outros nomes, né? Mas naquela época falava assim, ela falava, olha, se alguém te oferecer bala, se algum estranho falar alguma coisa, você sai correndo. E eu era magrinho e eu ficava o caminho todo preocupado, mas eu já ia para a escola sozinho. Então assim, eu fui muito amado pela minha mãe. Mas, por um outro lado, assim, foi uma infância bem, bem difícil, com muitas faltas. Porque, assim, só para vocês terem ideia, as minhas roupas, as roupas que eu usava, eram muitas vezes doações dos patrões da minha mãe. Então, às vezes, dava um tênis usado, uma camiseta. E, independente do tamanho, eu usava. Então, assim, se a camisa era muito grande, tinha que usar. Se ela era muito pequena, tinha que usar. O sapato, quando vinha um tênis, alguma coisa que a gente ganhava, se o sapato era bem apertado, tinha que usar. E se o sapato fosse muito grande, tinha que usar também. Então assim, mas foi uma infância gostosa, uma infância na rua, com muitos amigos, né? Eu tive a oportunidade de ter muitas amizades. E naquela época a nossa criação era diferente também da criação de hoje, que basicamente a gente era criado na rua, brincando de pega-pega, esconde-esconde, polícia pega ladrão, jogava futebol, jogava queimada, jogava taco. Então foi assim, a parte da minha infância foi bem gostosa, foi bem assim. E agora que você já falou da sua infância, como que foi seu processo de conversão? Processo de conversão? O processo de conversão, ele deu na minha adolescência. Eu tinha, assim, uma idade de aproximadamente 15 para 16 anos. E minha mãe não era evangélica. Minha mãe era católica apostólica romana, mas não praticante. Ela era, como uma boa católica, ela era espírita. A minha mãe tinha em casa um centro espírita, então ela recebia algumas entidades. E assim, eu fui criado nesse cenário. Então, para mim, a questão da religião, a religiosidade, era essa questão do espiritismo, era esse viés do espiritismo realmente. Assim, eu não conhecia nada acerca de Jesus, então para mim quem protegia eram as imagens, né? Os pais de santos, que a minha mãe sempre falava. Então, dentro da minha casa, sempre foi muito assim, muitas pessoas entrando para minha mãe benzer, para minha mãe rezar. Minha mãe recebia entidades, então assim, foi uma coisa assim, totalmente diferente da questão do cristianismo, né? E eu via minha mãe sofrendo muito. Minha mãe foi uma mulher que sofreu a vida inteira, né? Assim, eu de verdade, assim, poucas vezes eu me lembro da minha mãe em que não há um envolvimento de sofrimento na vida dela. É muito triste para mim, como filho, falar isso, porque a pessoa que eu mais amei assim foi a minha mãe. Minha mãe foi meu chão, foi meu tudo. E ver o sofrimento que a minha mãe teve durante a vida dela foi muito ruim para mim. E eu sempre tinha um sonho, o Gabriel, de ver a minha mãe bem, sabe? Eu pensava assim, um dia eu vou tirar minha mãe dessa situação. Um dia eu vou tirar minha mãe dessa. Até para antes de falar da conversão, uma coisa importante para eu falar para vocês. Assim, para quem está assistindo, né, que não conhece a minha história. Eu morava no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Eu nasci no Brás e minha mãe morava no Ipiranga. Só que nós morávamos, era uma espécie de um cortiço, assim. Eram várias famílias juntos, sabe, aquele quintal com um monte de casa. O banheiro era do lado de fora, eu não tinha banheiro dentro de casa. E a minha casa era um porão. Um dia eu quero levar vocês para conhecerem, assim, se a gente tiver a oportunidade de entrar lá, eu queria muito que vocês conhecessem. Então vocês imaginam uma casa. O estúdio aqui é baixo, né? Por conta da acústica e tal, ele tem um pé direito baixo. Imagina uma casa mais baixa do que essa, era 1,80 m de altura. Tinha 1,80 m de altura. E a porta era uma portinha dessa altura. Então, para entrar, a gente tinha que agachar, como se fosse um buraco para entrar. Em cima tinha uma casa e embaixo tinha esse porão. Então, eu fui criado ali. O chão era cimento, mas não cimento queimado que você passa cera. Era um cimento. Porque antigamente as pessoas tinham uma casa com chão de cimento e passavam uma cera vermelha, parecia um espelho. Minha casa não tinha. Então era aquele chão e assim não tinha nenhuma divisão, era tudo meio que aberto, não tinha parede. Então você estava no quarto, todo mundo estava vendo. Era uma situação
bem precária. E aí eu naquele cenário, minha mãe no espiritismo, a nossa casa com muita necessidade, com muita dificuldade, aí entra uma pessoa que foi extraordinária na minha vida, que foi a minha prima, chamada Hilda. Hoje ela já descansa com o Senhor. E ela, naquela época, ela e a irmã dela eram as únicas que eram convertidas na família. Sim, pelo menos que eu me lembre, assim. Do nosso meio ali que a gente morava, né? E elas eram convertidas, elas iam numa igreja evangélica. E aí elas falavam assim: tia, esse menino tem que ir para a igreja, esse menino tem que ir para a igreja. Por quê? Porque eu vivia na rua, eu brigava, eu arrumava confusão. Às vezes eu já naquela idade já bebia, os amigos fumavam cigarro, então eu queria estar junto com eles, eu também fumava um cigarro. Então assim, eu fui me envolvendo com muitas coisas que ela percebeu que eu estava indo por um caminho errado. Então ela começou a falar: tia, ele tem que ir para a igreja, ele tem que ir para a igreja. E minha mãe falou: se ele quiser ir. E um dia elas me levaram. E a primeira vez que eu fui na igreja, Biel, foi assim uma coisa que para mim o que mais me marcou na igreja foi eu chegar lá e tinha um lanche. Você acredita? Porque eu passava dificuldade em casa, não tinha muito o que comer. E a primeira vez na minha vida que eu comi uma bolacha chamava-se bolacha Mirabel. Eu sempre falo isso, né? Sempre conto essa questão da bolacha Mirabel, mas marcou muito a minha vida. Porque eu não tinha. Então na minha casa não tinha um Danone, não tinha um Yakult. Então isso era uma coisa muito rara de ter, né? Então quando eu fui para a igreja, lá me deram um suco e um Mirabel. Então quando a minha prima falava: você vai para a igreja comigo de novo? Eu falava: vou, porque todo domingo eu sabia que eu iria para a igreja. Se você falar assim: pai, o que você aprendeu assim naquela época? De verdade, eu não me recordo muito se eu aprendi alguma coisa naquele momento. Mas o que marcou para mim foi o carinho que eu recebia das pessoas e também a parte de comida. Foi o que mais me atraiu. E aí, nesse processo de ir para lá, de ir para essa igreja, comecei a ir, criar amigos, jovem, as pessoas me amando, sabe? Criaram um carinho comigo muito grande. E aí, no meio desse carinho, eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria. Porque aquele meio me fazia bem. Só que eu também tinha amizade com o pessoal de fora da igreja. Então, durante a semana, minha vida era toda torta. Chegava o domingo, eu ia para a igreja, eu me sentia bem. Então eu vivi meio que uma dicotomia, né? Era um pé no mundo e um pé na igreja. Porque eu tinha 15, 16 anos, então assim, eu tive uma fase bem complicada nesse sentido. Aí, um dia eu fui numa igreja que tinha uns cultos de segunda-feira só para jovem, tipo 1000 jovens, imagina, com banda e tal. E naquele dia, acho que eu tinha 16 anos, quando o pregador, isso vai fazer acho que 31 anos agora, o pregador trouxe uma palavra e falou: quem quer entregar a vida para Jesus? E aí foi, de fato, quando eu fui lá na frente e entreguei minha vida para Jesus. Foi um momento, assim, maravilhoso. E como que eram os jovens na sua igreja naquela época? Ah, boa pergunta, sim. O que eu percebo, Gabriel, não é muito diferente do que é hoje. Só que nós, naquela época, hoje eu vejo o trabalho que o seu irmão faz com Eclectos, que está caminhando para esse resultado, né? Muito legal, muito junto, tal. E a gente era assim, nós éramos jovens apaixonados por Jesus. Se eu falar uma coisa para você, filho, a gente saía na rua, tipo, evangelizando. Pegava uma pessoa, às vezes, na rua, um mendigo, a gente parava, pregava, orava por ele. A gente era assim, a nossa geração foi uma geração muito apaixonada por Jesus. A gente ia para a igreja, a gente se envolvia nas coisas da igreja, a gente estava sempre muito junto. Era uma amizade como eu vejo hoje, sabe? Com Eclectos, com vocês, os jovens. A gente não tinha vontade de ir embora da igreja. Isso, de certa forma, te manteve conectado com a igreja, né? Foi fundamental. Que te manteve lá. Foi fundamental, filha. Eu vou te falar por quê. Porque o que acontece? Você imagina que assim, eu também tinha as minhas amizades do mundo. Então, muitas vezes, eu ia para a igreja no domingo, mas antes da igreja, eu ia para uma matinê, numa discoteca. Então, assim, eu tinha 16, 17 anos, eu fui criado na rua. Então, assim, houve momentos da minha vida
né, que eu pendi para o mundo. E o que foi fundamental foram esses amigos que muitas vezes me repreendiam. Falaram, pô, tá errado, isso tá errado, isso não vai dar certo. Vou contar um episódio para vocês que aconteceu. 2 episódios que aconteceram comigo. Eu frequentava uma balada, hoje o nome é balada, né? Naquela época a gente chamava de matinê, que chamava-se Toco, lá na Vila Matilde, na Zona Leste. E várias vezes os meus amigos falavam assim, meu, sai dessa, para de ir para esses lugares. E eu falava, não vou mais. Aí os amigos do mundo insistiam e pagavam para eu ir. Não. Eu falava, não. Aí eu dava desculpa, eu não tenho dinheiro. Não é desculpa, não tinha mesmo, né? Eu não tenho dinheiro, não, vamos pagar, você vai. Então os caras pagavam o trem, pagavam a minha entrada para eu poder ir, então eu ia. Aí saía de lá, voltava e ia pro culto. Então assim, você imagina, eu tava num lugar infernal e depois, quando chegava na igreja, eu me sentia mal por ter ido para aquele lugar. Mas quando eu estava naquele lugar, eu me sentia, sabe, meio que bem de estar ali. Eu queria, mas não queria. Então, assim, foi muito complexo. Então, os meus amigos da igreja foram fundamentais. E aí aconteceu uma coisa. Eu estava nessa balada e um cara arrumou uma encrenca comigo. Eu nem me lembro como foi, o porquê. E saiu numa briga lá, veio o segurança, me pegou, me bateu e me jogou para fora. Aí eu era menor de idade, eu falei, vou na delegacia, tinha uma delegacia na frente, quem conhece lá a Vila Matilde, né, tinha uma delegacia em frente a essa discoteca Toco, nem sei se existe esse lugar ainda. Aí quando eu cheguei nesse lugar, na delegacia, falei, olha, eu fui agredido, eu sou menor de idade. Aí o delegado falou, mas foi aonde? Ah, na discoteca. E todos os policiais, a maioria dos policiais, faziam um bico de segurança naquela... O delegado me esculachou, quase que me prendeu. Eu fui embora no trem pensando nos meus amigos da igreja, falando, sai dessa, não vai para esse lugar. E aquilo foi como um sinal de Deus para minha vida, que aquele não era o lugar para eu estar mais. E aí eu saí. Passa assim um tempo, né, a carne e tal. Aí eu fui em um outro lugar uma vez, né, não ia mais nesse lugar, fui em outro lugar e chegou lá, teve um tiroteio. E assim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque quando eu estava saindo, eu ia chegar na porta para ir embora, aconteceu um negócio assim, e eu ouvi uma voz. Eu estava saindo, estava encostando na porta, eu ouvi uma voz naquele lugar, no meio das trevas, da escuridão, eu ouvi uma voz, e eu parei para ver quem tinha me chamado. Nesse tempo que eu parei, eu falei, alguém me chamou, e eu voltei um pouco na escada. Quando eu voltei, tipo, questão de segundos, eu ouvi um monte de tiro. E todo mundo que estava na recepção, naquele lugar, foi baleado, e a maioria morreu. Foi quase que uma chacina. E eu, por questão de segundos, e aí eu entendi definitivamente que não era aquele o meu lugar. E aí entra a questão dos jovens, né? Os jovens que me acolhiam, que me abraçavam. E assim, isso foi fundamental. É a minha amizade dentro da igreja. Por isso que eu falo hoje assim, né? A gente bate muito nessa tecla de você ter bons amigos na igreja. Mas não é só o amigo que senta para bater papo, é o amigo que te repreende. Então, você tá errado, Ana. Gabriel, você tá errado, isso não se faz. Ó, essa brincadeira não é legal. Ana Laura, cuidado com essa amizade. Porque às vezes a gente acha ruim, mas cuidado com essa sua amiga da escola que ela é complicada. Aí a gente fala assim, nada a ver. Não é que não é nada a ver. É que às vezes um amigo que nos ama, ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, sabe? Então isso para mim assim foi marcante. Foram 2 acontecimentos que me tirou daquele cenário dos amigos do mundo, que eu continuei tendo amizade, mas uma amizade assim, na rua, de conversar, mas não mais aquela amizade de ficar indo em balada, ficar indo em lugares com eles, entendeu? Uhum. E você pra nós é um pai muito bom, né? Mas você falou no começo do podcast que você foi criado com a sua mãe. Como que foi a sua relação com seu pai, sua referência de pai? Biel, assim, vocês sabem disso, tal. Já falei, eu não tive, né? Isso foi uma coisa que marcou a minha vida. Assim, até me emociona um pouco, sabe? Porque eu queria ter convivido com meu pai. Eu queria ter tido aquele abraço. Eu queria que o meu pai tivesse comigo na escola, no futebol. Aquilo que hoje eu faço com vocês, né? Eu queria ter vivido com meu pai. Então, assim, eu sinto uma palavra, eu sinto falta de não ter vivido isso, sabe? Eu sinto saudade, não é a palavra, mas seria saudade de algo que eu não vivi, ou desejo de ter vivido isso, sabe?
para mim foi muito triste, assim, uma parte da minha infância, Gabriel. Porque eu não tinha o meu pai. E às vezes, assim, por exemplo, como já teve na escola de vocês, né, na sua escola, é o dia dos pais e aí tem o futebol dos pais. Lembra uma vez nós fomos no show site, né? E teve o futebol dos pais e eu fui lá e joguei futebol. Aquele dia, filho, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Porque eu realizei uma coisa que eu não tinha na minha vida. Eu nunca tive o meu pai na minha escola num dia dos pais para jogar bola comigo. E às vezes eu falava, quando tinha assim, os amigos falavam, seu pai vai vir no dia dos pais? Seu pai vai vir no dia dos pais? E eu não falava que não tinha pai, né? Eu falava, eu vou ver, porque ele trabalha muito, eu vou ver se ele vai vir. Tinha a tua idade, 12 anos, 13, eu vou ver se ele vai vir. E aí eu chegava para um tio meu e falava assim, tio, vai ter o dia dos pais? Você pode ir lá para poder jogar bola com os pais? Aí meu tio falava, ô filho, eu queria ir, mas eu não posso porque eu vou trabalhar. Aí eu ia em outro tio, ô tio, tinham primos mais velhos que eu chamava de tio, né, que eles eram bem mais velhos que eu. Eu falava, ô tio, você não pode ir lá? Ele falava, não posso, eu vou trabalhar. Então eu nunca tinha ninguém. E quando chegava no dia dos pais eu faltava. Aí eu saía, minha mãe achava que eu ia para a escola, eu não ia para a escola. A gente chamava cabular a aula, né? Aí no meio do caminho eu não ia. E assim, eu repeti de ano 2 vezes na escola. 2 anos eu repeti por falta, porque eu não ia para a escola, eu tinha algumas tristezas, né? E algumas coisas. Imagina, não tinha ninguém, assim, cuidando de mim em tempo integral, sabendo se eu ia para a escola ou não, né? E aí teve situações que eu passei, o acidente, que depois eu posso contar aqui, que eu me queimei. Então, assim, foram várias coisas. Eu tive que morar longe da minha mãe, né? Porque eu não tinha pai, a gente não tinha condição financeira, minha mãe passou dificuldade. Então, assim, foram muitas coisas, mas a ausência do meu pai me fez muita falta, sabe? Assim, foi uma coisa que eu sei que talvez tenha outras crianças, né, jovens ou adultos hoje que passaram por isso. E sua mãe um dia me fez uma pergunta, Gabriel, como que eu honro pai e mãe? Honrar a mãe era fácil porque eu tinha minha mãe que foi maravilhosa. Tal. Como que eu honraria o meu pai? Eu disse, eu só posso honrar o meu pai sendo pai que eu não tive. Então, muitas coisas que eu faço hoje por você, pela Ana, pelo Lucas, é a realização da minha vida. Me dá muito prazer, porque eu estou me realizando pela ausência de não ter tido um pai. É como eu não tive um pai, então eu me realizo podendo ser o pai que eu não tive. Então, assim, não foi fácil. E essa superação veio em Jesus. Eu conheci meu pai, eu tinha 33 anos. A primeira vez que eu fui visitar o meu pai, que eu estive na casa do meu pai, eu tinha 33 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive um contato. E meu pai é um ser humano incrível, maravilhoso, né? Assim, criou muito bem. Eu tenho 4 irmãos que eu não convivi com eles, não vivi com eles, né? Mas são maravilhosos, são extraordinários, são todos bem encaminhados, sabe? Todos com família, 4 irmãos preciosíssimos, 1 irmão e 3 irmãs, mas eu não convivi com eles, eu não tive nenhum tipo de convívio com os meus irmãos, eu fui conhecê-los, eu tinha 33 anos de idade. Então, assim, parte da minha vida, meu pai me fez muita falta, eu gostaria de ter tido meu pai na minha vida, então foi algo assim que me fez muita falta. Você falou sobre o acidente que você sofreu. Conta um pouco pra gente sobre como aconteceu. Ana, esse acidente, ele marcou a minha vida e marca a minha vida até hoje, sabe? Eu falei, a minha vida inteira eu falei poucas vezes sobre isso, não falei muito sobre isso. Mas a minha mãe, como eu falei, ela mexia com o espiritismo. Então ela tinha, junto com uma tia minha, cartuchos de pólvora que faz bomba. Sim, né? Só que ela tinha um cartucho, tubos de pólvora. E naquela época era muito comum, a gente comprava bombinha em loja, qualquer tipo um bar. Sim. Loja de casa de artigo de fogos, de artifício, não sei nem se existe, mas nunca mais vi. Mas sei lá, comprava bombinha.
e soltava na rua a bombinha. Então eu comprava, a gente pegava a bombinha, quando ela não estourava, a gente abria, tirava a pólvora, fazia um negócio que chamava caminho de rato. Punha assim um pouco de pólvora, acendia fogo, ela fazia shhh, e soltava aquela luz, tal. Era muito legal. Só que eu era menino, eu tinha acho que 10 anos, não lembro agora. Eu peguei a pólvora, só que cartucho. Eu peguei tipo 4 cartuchos, sem noção nenhuma, 4 cartuchos da minha mãe, e coloquei um monte assim e pus fogo, achando que ia... Quando eu pus fogo, explodiu. Era muita pólvora que ele explodiu e pegou fogo na minha roupa. Eu tava de short e de camisa. Então queimou todo o meu peito, meu rosto, todo o meu rosto, cabelo, porque pegou fogo no cabelo, o cabelo pega fogo muito fácil. Sim. Pegou fogo na bermuda, nas minhas pernas e uma explosão enorme, eu desmaiei. Aí eu acordei no hospital com queimadura de 3º grau, quase todo o corpo, toda a frente do meu corpo queimada. Meu olho, os 2 olhos fechados, assim, eu não conseguia abrir, estava queimado. Foi uma situação bem difícil. Naquela época, imagina, não existia convênio médico, não tinha nada disso. Fui para um hospital público, quase morri. Fiquei com várias sequelas, internado, 3 meses internado. Era muito doloroso, porque quando ia fazer curativo, que tiravam aquelas ataduras, a carne saía junto. Foi muito sofrimento, sofri muito. Eu me lembro até hoje que eu sofri muito, 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 muito naquele período. E aí aconteceu, não vou dizer que era um experimento, mas algumas coisas que eles estavam fazendo naquela época que chamava-se enxerto. Eles tiravam a pele da parte de trás e enxertavam na frente. Então eu tive vários enxertos no meu corpo, né, que proporcionou tirar a pele de algumas partes e cobrir principalmente onde estava com mais... queimadura. Né? Onde havia agredido mais a queimadura. Por isso eu tenho várias cicatrizes, marcas no corpo, no rosto não ficou. Hoje em grande parte do meu corpo saiu. E aí foi um período que eu sofri muito, né? Minha mãe, imagina, teve que praticamente abandonar o emprego, porque minha mãe só tinha ela para cuidar de mim. Quanto tempo você chegou a ficar no hospital? 3 meses, Ana. 3 meses eu fiz acho que mais de 15 cirurgias plásticas, de enxerto. Foi absurdo o que eu passei. E eu fiquei mais de 3 meses no hospital. Você imagina, 90 dias, eu não podia, parte dela eu fiquei imóvel, então minha mãe que tinha que pôr comida na minha boca, eu fui me recuperando. Como eu era novo, então assim, o rosto não foi uma queimadura tão agressiva, então graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela no rosto, a pele se renovou, se reconstituiu, né? Nos braços que eu fiquei com mais cicatrizes, mas também se recompôs. E aí foi muito difícil, porque eu fico quase 4 meses no hospital, aí eu saio, tenho que fazer essa manutenção. Minha mãe perdeu o emprego nesse período. E quando as coisas começaram a se normalizar, nós morávamos nesse porãozinho, aí a minha mãe teve que tomar, acho que a decisão mais terrível da vida dela, mais sofrida da vida dela, por isso que eu falo que me marcou até hoje, foi que ela não tinha como me sustentar. Nós não tínhamos o que comer. E aí a minha mãe tinha o pai do meu pai, né, que vocês conheceram a casa dele lá na Bahia, que eu levei vocês, tivemos esse privilégio. E aí eu fui morar com o pai do meu pai na Bahia. Minha mãe me levou para lá, me deixou com a minha avó chamava-se Azelita, e o meu avô chamava Ricardo, eu tenho o nome do meu avô. E aí meu avô era apaixonado por mim, minha avó apaixonada por mim, mesmo que o meu pai não havia me criado, meu avô foi fundamental na minha vida, é a minha avó, e eu fui morar com eles. E a minha mãe me fez uma promessa, ela disse assim, olha, eu vou deixar você aqui com seu avô, porque eu não tenho como cuidar de você, e você vai morar aqui. Assim que eu ajeitar a minha vida lá, conseguir um emprego, eu venho te buscar. Aí você imagina você ser afastado da sua mãe, né? Você é um garoto, você imagina você um garoto, né? E você perde tudo, você perde os seus amigos, você perde tudo, você vai para uma outra terra, para uma outra cidade, praticamente que você não conhece ninguém, para ser criado pelo seu avô, longe de quem mais você ama, e recuperando de uma queimadura. E assim, eu sofri muito, né? Porque eu tinha traumas, eu tinha cicatrizes na perna, eu ficava
meio traumatizado, a molecada zoava, o queimadinho, o queimado, e aquilo me magoava, eu brigava. Então assim, e eu me agarrei a uma promessa que a minha mãe me fez, assim que as coisas melhorarem eu vou voltar para te buscar. E aí, eu lembro que a cidade da minha mãe, na Bahia, chama-se Mata Verde, o ônibus chegava uma vez por semana, ao sábado. Então, todo sábado, uma vez por semana, chegava o ônibus e eu ia para a cidade. E eu sentava na praça, onde vocês viram lá que tem aquela igreja. Eu sentava ali na escada da igreja e ficava esperando a minha mãe, porque ela disse que ia vir me buscar. Então, não vou dizer que todo sábado, mas muitos sábados, quando eu tinha muita saudade, eu sentava lá e eu falava assim, minha mãe vai vir me buscar. Eu tô esperando a minha mãe que ela vai vir me buscar. Só que ela não vinha, né? Ela tava ajeitando as coisas aqui. E foi muito marcante para mim. Foi quase 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu aprendi muito com meu avô sobre educação. Ele me colocou muitos limites naquela época. Foi muito importante para minha criação. Mas também foi muito triste. Aí, acho que o dia mais feliz para mim foi no sábado que eu cheguei lá. E aí o ônibus parou, aquele mesmo cenário. Era terra, não era como vocês foram lá, que hoje é asfaltado, né? Era terra. E no meio daquela terra toda, eu olhei aquelas 2 canelinhas branquinhas descendo da vovó. Você conheceu mais, né? O Biel era bebezinho quando a vovó partiu. E aí eu vi a minha mãe. E acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu corri, pulei, agarrei ela. E ela falou, vim te buscar. Caramba. Agora eu quero falar de um assunto que eu sei que você escreveu 2 livros, né? Foram 2? 2 livros. E tem um livro que é Deus Mudou Minha Vida. Conta um pouquinho pra gente desse livro aqui. Esse aqui é o best-seller. Ah, traz um papel aqui, amor. Pode vir pelo meio aqui. Daí, Bielzão, o papel pro papai, que aqui eu me lembrei algumas coisas aqui que parei, nem contei tudo, porque senão não ia aguentar, não. Ah, revivi, sabia? Os entrevistadores estão tímidos, a Bispa falou ali. Falta de um Habib's. É falta de... o patrocinador chegou, o patrocinador chegou, tá lá embaixo já. Então esse livro, Biel, esse aqui, ó, Deus Mudou Minha Vida, eu falo que é um best-seller, porque conta basicamente um pouco dessas histórias. E esse livro nasceu de uma inspiração do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Um dia, num congresso lá no Rio, ele falou assim, olha, cada pastor tem que escrever sua história, tem que escrever seu livro e tal. Eu sempre contava esses testemunhos, essas histórias. Aí um dia eu falei assim, eu vou escrever meu livro. E aí escrevi, sem pretensão nenhuma. Hoje assim, ó, tá na 4ª edição. Eu não tenho noção de quantos livros desses foram publicados, mas foram muitos, assim. Eu tenho testemunhos até do Japão, de outros países, que chegou para mim, de pessoas que se sensibilizaram e foram tocados com essa história, né? Hoje em dia, todo visitante que vem aqui, a gente dá um livro desse. Dá um livro desse, né? Aqui na igreja. Legal. E assim, eu dediquei a minha mãe, né? Pela trajetória, por tudo que ela foi na minha vida e para vocês também, né? O Gabriel, eu acho que ele entra nessa 4ª edição, né? Ou na 3ª, não sei se ele já era nascido, não lembro. E aí, nas primeiras não tem ele, né? O primeiro livro original, o primeiro de todos, não era essa capa, era uma capa bem mais sofisticada e tal. O Gabriel acho que não era nem nascido. E foi para contar essa história. E assim, aqui eu conto parte disso, né? Porque na minha infância, né? Eu fico voltando às coisas que eu tô lembrando aqui, porque na minha infância eu ia pra feira, pegar sucata,
na rua, no trilho do trem, para vender, para ter um dinheirinho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu volto, que a vovó me trouxe, eu tinha 12, 13 anos. 2 anos depois, a vovó sofreu um derrame e ela perdeu mobilidade. E ela trabalhava nessa época numa loja de costura, ela era costureira e ela não podia mais costurar. Eu, com 14 anos de idade, fui trabalhar e, através do meu trabalho, do salário que eu ganhava, um salário mínimo, pagava o aluguel, as despesinhas de casa. Minha mãe tinha um auxílio saúde que ela recebia, tipo uma aposentadoria, mas não era um salário que ela tinha por problema de saúde, e a gente comia, né? E eu tive que trabalhar com 14 anos. E assim, então, às vezes eu ia pra feira, a gente fazia feira. Acho que foi a Laura que passou hoje pela feira, né? Foi você? Foi. Foi a Laura que falou, às vezes eu ia muito com a vovó na feira, 1h da tarde e tal. E assim, a minha mãe gostava de ir na feira 2h da tarde, porque chamava xepa, né? O resto da feira, que com R$1 ela comprava 5 bacias de tomate, eu comprava um mundo, né? Então é assim, a gente ia pra feira no final da feira, então eu ia pra feira para carregar carrinho para as pessoas para ganhar um troquinho, eu ia pra feira para pegar sobra mesmo pra gente poder levar para casa. E muita gente ajudava a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher sempre muito generosa. Muitas pessoas que vinham do norte da Bahia, muitos primos foram criados pela minha mãe. Então eu tive uma irmã de criação, que é uma prima, minha mãe criou ela desde pequena, 12 anos, até ela sair de casa casada. Então assim, minha mãe era uma mulher muito generosa, embora vivesse extrema pobreza. Eu lembro que você falava que chegava a gente, ela tacava água, farinha no feijão. Fazia um pirão, né, um tutu de feijão, fazia uma farofa, e sempre foi muito generosa. E assim, aí esse livro foi para resumir um pouco daquilo que eu queria que as pessoas soubessem, de que Deus pode fazer, né? Porque tudo isso se trata do quê? Porque tá chorando? Meu choro não é de tristeza, é de emoção do que Deus fez na minha vida. Porque o tema, né, do livro é Deus mudou minha vida. E realmente Ele mudou. Porque de uma criança pobre, na extrema pobreza, aí Deus me deu condições de ter uma loja. A loja não deu certo porque eu não tinha maturidade, mas eu fui trabalhar em empresa, cresci, entendeu? Foi bem bacana. Então o livro conta isso. Durante toda a nossa vida, você sempre contou também das viagens que você fez. Daquela viagem específica para os Estados Unidos. Eu acho que o pessoal tem que saber dessas histórias. Depende da história, né? Essa foi o marco, né? Porque... Tem. O pessoal tem, né? Esse tem eu vou explicar. Foi um marco, porque... imagina, uma criança pobre, né? Não tinha nada... E de repente comecei a trabalhar numa empresa, eu era office boy, carregador de caixa, depois eu virei de carregador de caixa, office boy, eu virei motorista, depois de motorista eu fui trabalhar na produção, depois da produção eu virei encarregado, depois de encarregado eu virei gerente. Tô resumindo a história. Eu lembro que você falava que você ia todo uniformizado, de camisa social pra trabalhar de motoboy. De office boy. De office né? boy. Eu chegava lá, porque eu só tinha roupa social, chegava todo social, chegava lá carregando caixa. Já tava chamando a existência. Tava chamando a existência. Depois eu trabalhei muitos anos de social, de fato, pela minha profissão, pelo cargo que eu exerci de gerente. E aí, numa dessas, né, o meu crescimento na empresa, assim, uma hora eu posso falar mais sobre isso, me proporcionou ir para os Estados Unidos a trabalho. E eu fui para os Estados Unidos a trabalho, só que assim, eu não falava inglês. E a mamãe falava, ela dava aula de inglês para empresários, né? Ela dava aula de inglês para várias pessoas naquela época. E eu falei assim, amor, você precisa me ensinar. Então ela foi me ensinando. Então... hi, how are you? E ela foi me dizer como eu me virava. A mulher sabe, a já mulher ensinou sabe. o básico ali. Ela foi me ensinando como, how much, quanto tá, as coisas pra eu me virar. E eu me esmerei naquele negócio. E assim, é engraçado que eu cheguei lá, você imagina, né? Eu já tava no avião, aquela fila que fica pro pessoal descer, os americanos contando piada, e eu ouvindo, todo mundo ria, eu ria também, não tava entendendo nada, e eu lá no meio. Então tem muita história lá, né? O cara olhou pro meu tênis, oh, it's very good, muito bonito e tal, e eu falando com ele,
Você entendeu o que ele tava falando, e aí, from Brasil, e tá aquela... Vocês sabem, né? As nossas viagens, vocês sabem, né? Pra fora do país, vocês sabem como é que eu me viro bem. E aí, numa dessas, aconteceu que eu estava em Los Angeles, em Beverly Hills, e eu ia para Las Vegas. Então, eu aluguei um carro com o diretor da empresa, e a gente ia de Los Angeles para Las Vegas de carro, atravessar o deserto e tal, porque tínhamos uma reunião em Las Vegas e uma feira para participar. Aí, eu, com meu inglês na ponta da língua, entro no Bob's, McDonald's, desse da vida, Burger King, não lembro qual. E aí a história do tem. Que eu chego e tem number one. Aí o cara, tem number one? Yes, tem number one. Porque o brasileiro tem um Guaraná, tem uma Coca-Cola, tem isso, tem aquilo. Eu soltei o ten. Quando eu soltei o ten... Só que o ten lá é outra coisa. O ten lá, o cara entendeu que era 10. E o cara E eu paguei com cartão de crédito. Achei estranho, mas assim, você fica meio... Você não sabe dominar a língua, você não sabe se fala que tá errado, que não tá. Eu paguei. De repente o cara me vem... com 10 lanches, aquele negócio, 10 lanches. E eu falei, meu Deus, 10? Aí eu me liguei. Falei, 10. Você comeu os 10? Não, escuta. Aí quando eu saí, o diretor da empresa que estava no carro, ele falou assim, você tá louco? O que é isso? O que é isso? Você tá maluco? Que tanto de lanche é esse? Eu, para não dar o braço a torcer, aí eu falei para ele assim, nós vamos atravessar o deserto, meu. Você tá louco? Vamos passar fome. E no final, sobrou algum lanche? Sei lá, nem lembro. Eu sei que eu cheguei em Las Vegas, devia ter sobrado uns 4 ainda. Então, assim, são peculiaridade de quem não conhece o idioma, não sabe a língua, né? E assim, mas para mim foi muito legal, porque assim, foi um momento muito precioso na minha vida, que eu tive a oportunidade... né, de conhecer um país estrangeiro, uma cultura estrangeira, um menino que saiu da extrema pobreza, que teve que ser criado parte da vida pelo vô, porque a mãe não tinha como sustentar. Minha mãe foi uma mulher muito digna. Eu acho que para ela, arrebentou muito ela ter que ter me deixado ali, né, e voltar para trás sem um filho. Porque eu sei o quanto eu fui importante na vida da minha mãe, né? Eu acho que eu fui a pessoa mais importante na vida da minha mãe, porque sempre foi eu e ela a vida toda, né? Então, assim, ela foi por mim enquanto ela pôde, eu fui por ela até o resto da vida dela, né? Então, assim, foi muito... Essa questão de viajar, de não dominar o idioma. E aí a gente vai para a Argentina e você sabe... Tivemos uma recentemente, na Argentina vocês viram que eu... Se desse para colocar uns vídeos aqui nesse podcast... Vocês como eu domino. ¿Viste Maradona jogar? Sim, pero que sim. Sou um cracaço. Sou um fenômeno. A gente tava treinando, então a gente não sabe o que vocês estavam fazendo. Tipo, quando vocês estavam lá nas ruas da Argentina, o que vocês ficavam fazendo pra conversar com as pessoas? Você conversava normal, assim? Não, como eu converso, só que meu espanhol... É um portunhol. É o meu portunhol, não. Meu espanhol é bom, né? Meu espanhol é bom. Pero que sim, pero que não. Mas eu me viro bem. Assim, eu cheguei a uma conclusão, Biel, que eu me viro bem em qualquer lugar do mundo. Então, se eu for para Israel, eu me viro. Se eu for para o Japão, eu me viro. Se eu for para a China, eu me viro. Porque eu tenho um sotaque que eu consigo pôr em cada país que eu vou. Vocês sabem. Tanto é que me confundiram no aeroporto, quando eu comecei a falar lá na Argentina o meu espanhol. O rapaz falou, mas você não é nativo? Você não é argentino? O rapaz que foi buscar a gente no aeroporto? Essa do aeroporto... Você quer contar essa história da internet na Argentina? Essa história foi o seguinte. A minha mulher muito precavida falou assim, ó. No aeroporto, chegando lá, compra um chip, põe no celular, põe internet. Eu falei, não precisa. Sábia. Mulher sábia. Eu falei, não precisa, porque me falaram que em Buenos Aires... A internet é livre, então qualquer lugar que você tiver tem internet. A internet é aberta na cidade, o negócio é fora de série na Argentina. E eu fui com esse pensamento. Cheguei lá, não comprei.
E o táxi, o Cabify, quem pediu pra mim foi um irmão nosso, né? O Beto, que mora lá. E ele não tava lá, e ele pediu de onde ele tava. Ele tava em Mendonça, se eu não me engano. E ele pediu de lá pra me pegar. E assim, que eu não sabia nem pra onde ia, o endereço, nada. Entrei no bendito do Cabify. O cara saiu. O aplicativo começou a dar problema. O cara cancelou. E o cara tendo carro, ele parou no meio do nada e falou: tênis plata. Se não tênis plata, desce. Não tênis plata, desce. Era legalzinho. Legalzinho, né? Enquanto isso, todo mundo paralisado no E banco aí de todo trás. mundo em choque, Batendo no porta-mala. As malas no porta-mala misturado com o negócio de gasolina dele. O carro, uma imundícia, o táxi do cara, a coisa mais medonha do mundo, assim, de parado no meio da autoestrada. E ele: não tienes plata, não levo, não tienes plata, não levo. E eu falei: Eu tenho la plata, eu tenho la plata, tienes plata, sim, eu tenho la plata. Dale, hermano. Mas tienes plata, sim, eu tenho plata. Me levou. Aí quando chegou lá no endereço, eu fui fazendo o cálculo. Eu falei: como é que eu vou pagar esse cara? Eu só tinha real, né? Porque Real não eu tinha plata nenhuma. Eu tinha real, tinha um pouco de dólar também, né? Aí eu cheguei lá, só que eu não tinha o peso argentino. Aí quando eu cheguei lá, arranquei la plata, uma nota de 50, eu falei: será que é muito pouco? Eu falei: vou testar, né? Aí eu peguei, dei a nota de 50, ele olhou, R$50, ele já pegou. Eu falei: de acordo, irmão, de acordo? Sim, de acordo. E aí desci com as malas, não interessa. Mas tinha lá plata, né? Tinha lá Real, plata. tinha lá plata. E aí no dia seguinte eu fui no shopping, pus o chip. Que ajeitei. também foi uma loucura pra achar esse chip, Foi, né? foi. E entrava no shopping, não tinha, aí tinha que ir lá no Outro shopping. E aí depois na rua. Foi muito... Mas foram dias muito bons. Verdade. Então é isso, acho que assim, basicamente, bem basicamente é isso. E aí, a diferença, né, que eu estava falando, da minha infância para a infância de vocês, é que assim, graças a Deus vocês estão numa família estruturada, né? Vocês já cresceram na igreja, isso é um diferencial muito grande. Vocês terem crescido na igreja, né? E aí a vida de vocês já está muito na frente, eu digo da minha e de muitas outras pessoas, como eu passei e vivi, porque é um diferencial, viu, gente? Ser criado na igreja, né? Aí tem muitas famílias, né, que a mãe separou, a criança vive com a mãe ou vive com o pai. E assim, entender que quem teve o desentendimento foi o pai ou a mãe, você não tem culpa de nada. Não se sentir culpado, né? Eu nunca me senti culpado por nada, eu só senti realmente a ausência do meu pai. Eu gostaria de ter convivido com meu pai, eu não tive essa oportunidade. Então não tenho nenhuma mágoa do meu pai, nunca carreguei. Minha mãe também nunca falou mal dele. E assim, mas eu queria muito ter convivido com meu pai, é uma coisa que eu queria ter. Se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente agora, que você gostaria de ter ouvido. Um conselho? Filho, eu vou falar para você o melhor conselho que eu ouvi na minha vida. Honra o teu pai e a tua mãe e jamais se afaste de Jesus. Os maiores sofrimentos que eu tive na minha vida foram todas as vezes que de alguma forma eu me afastei da vontade de Deus. Então assim, um conselho que eu poderia deixar como jovem, quando jovem, esteja perto de Deus. Honra pai, honra tua mãe. Às vezes o pai é chato, a mãe é chata, mas tem uma pessoa que vai ficar do teu lado, é o teu pai e a tua mãe. É assim, você pode ter, filha, na escola, 50 mil amigas, mas quem vai ser sua amiga de verdade é a tua mãe. Às vezes tem filho que fala assim: poxa, minha mãe é chata, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, mas vou falar uma coisa pra você. Se tem alguém que, talvez alguém diga, mas a minha mãe não é assim, Então, assim, eu sei que Deus vai preparar essa mãe, nem que seja uma mãe espiritual, um pastor, uma pastora, uma pessoa, mas a gente ouvir realmente conselhos e assim, jamais, conselho que eu dou, jamais se afaste de Jesus. Todos os meus amigos, muitos que se converteram comigo, se afastaram de Jesus, muitos perderam a vida, sabe? Eu tenho saudade de muita gente. Sim, eu falo para vocês, eu tenho saudade de pessoas que eu queria tanto que tivesse nesse momento na minha vida, sabe?
Olha, eu falo assim, eu daria tudo para ter algumas pessoas hoje aqui que já não estão mais aqui e que eram filhas de Deus, eu tenho certeza disso, mas que por se desviarem dos caminhos do Senhor, pagaram um preço muito alto, até de morte prematura, de perder a própria vida, sabe? Assim, eu tive se envolvendo com bebida, com droga, com coisas que dilaceraram assim a vida. Então, eu tenho pessoas que eu sinto muita falta, e essa pergunta sua é muito bacana, e o conselho que eu daria é, você acha que o maior de todos, nunca se afaste de Jesus. E tem gente que fala assim, mas eu nunca me afastei de Jesus, então eu vou falar assim, até de forma mais abrangente. Nunca se afaste da igreja, do braseiro, dos irmãos. Você pode até estar ferido, pode até estar machucado, mas assim, não se afasta da igreja nem dos irmãos. Tem alguma coisa, senta, conversa, se ajeita, porque a minha vida, Ana, ela foi transformada pela igreja. Se a minha prima não tivesse me levado para a igreja, eu sei a soberania de Deus, a predestinação, mas se a minha prima não tivesse me levado para a igreja, talvez a minha história teria sido outra, sabe? E assim, tudo que eu tenho de valores, de princípios, tudo, eu devo à igreja, aos irmãos, às pessoas que conviveram comigo todos esses anos, sabe? Isso aí. É isso aí. Então. Era isso? Era isso. Deu pra conhecer o Bispo Ricardo, pelo menos um pouquinho, né? É bem pouquinho, mas deu, né? Olha, no dia que você quiser se aposentar, a gente tá aqui, né? Eu acho que a gente deu certo. Você já quer me aposentar? Eu acho que deu certo aqui essa dupla, hein? Mas olha, Certo. sabe que tem uma coisa, sempre que vem um entrevistado aqui, ele ganha um presente. Eu tô esperando o meu presente. O seu presente é poder ser entrevistado por essas duas pessoas. Ah, Isso aí. uau! Mas eu esperava um bocadinho mais aqui, Eu viu? também tô esperando o que me foi prometido, meu Habibs. Ah, isso aí o patrocinador já chegou, né? Falando nisso, queria agradecer a Petra Construtora, a WSNet e também o Habibs. E, sim, uma novidade que eu vou falar, que pro próximo episódio, ou durante esses dias, né, Gabi? A gente vai anunciar o nosso novo patrocinador. Estamos aí com um grande patrocinador que nós conseguimos fechar essa parceria pro Debate-Papo. E eu fiquei muito feliz porque é uma empresa de peso, né? Que vai entrar agora aqui também com a gente e vai agregar muito para nossa marca, para o nosso Debate-Papo. E o intuito desse bate-papo aqui, Ana, tem sido assim, hoje de manhã eu estava orando, né? Aí me ajoelhei aos pés da cama, vocês tinham ido para a escola às 7 horas, eu acordei 7h30, e aí me ajoelhei, estava orando, e eu falei, Senhor, prepara esse dia, né, o podcast de hoje, para que tudo saia bem. E aí eu pensei, falei, essa é uma porta para abençoar muitas vidas, sabe? Sim. Porque a gente fala aqui sobre problemas de saúde, questões emocionais, coisas que muitas pessoas não teriam acesso senão por meio... Lógico que teriam, né? Podem pesquisar na internet e tal, mas a gente tem procurado trazer um conteúdo que ajuda tanto na vida espiritual, na vida sentimental, na vida física, na saúde física, sabe? E esse bate-papo aqui tem sido uma porta para isso. Então, queria agradecer a oportunidade, né, quando surgiu essa ideia. E eu vou dar mérito para quem teve a ideia, que foi a Gabi. A Gabi falou assim, Bispo... Então foi dela a ideia. Foi ideia. Depois eu vou bater um papinho com ela. Ela falou assim, Bispo, você teria que fazer um bate-papo porque é importante ter o seu testemunho, ou parte dele. E eu creio que eu vou ter outras oportunidades aqui. Não falei da mamãe, não falei de casamento. Uma outra oportunidade eu falo sobre tudo isso aqui. No dia que ela chegou na minha vida... O melhor dia da sua vida. Foi um dos melhores dias da minha foi vida. quando eu nasci. O dia que você nasceu, filha, foi um dia tão especial. Eu comprei uma camisa cor-de-rosa. Coisa linda. Rosa como essa rosa que está aí na sua camisa hoje. Nossa. Olha que até poético. Sim. E é isso. Então assim, o bate-papo é para isso. É para a gente sentar aqui, conversar, para receber a família, para receber os amigos, para receber pessoas que vão acrescentar nas nossas vidas. Tá bom? Muito obrigado.
Valeu, muito obrigado por estar aqui. Por Nosso contar um Bate pouco Papo sobre a sua Cast. história. Ó, vocês estão formais, hein? E olha, obrigado. Foi um prazer ser entrevistado por vocês e é mais um presente para minha vida, viu? Porque me sinto muito honrado de estar nessa mesa hoje aqui, ser entrevistado por vocês, meus filhos, né? Que são resultado do que Deus fez na minha vida, daquele convite que a minha prima me fez. Tudo passa pela vida dela, né? E aí, a partir daí, tudo que Deus veio fazendo até aqui. Amém? Meu amor, vem cá. Junte-se a nós. Ah, ela não pode. A bispa não pode, porque ela está nos bastidores ali. Então, daí, meu amor, ó, super beijo no seu coração. Ela tá cheia de coisa ali. Achei que era para nós, mas não é para nós não. Acho que o nosso deve estar lá embaixo. E é isso. É aqui, Gabi. Eu tô acostumado a ficar do lado de lá, hoje eu tô do lado de cá. Olha, até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Tchau, Tchau, tchau.